Vamos entender primeiro o que é Reflect Token. Tá? Antes de ir no conceito, por que é Reflect, etc., nós vamos na prática, que vai ficar mais fácil para depois você entender a teoria. Então imagine o seguinte, que eu tenho o Reflect Token, aqui eu tenho holders deste token, que eu estou chamando aqui de Reflect Holders, tá? Esse aqui é um termo que eu mesmo criei, então não se preocupe. E aqui nós temos Alice, que possui também um Reflect Token, e Bob. Tá? Então imagine agora que Alice quer transferir o seu Reflect Token, pode ser qualquer token, eu vou dar um exemplo de Reflect Token, o SafeMoon, né, um projeto aí que muitos consideram meme ou algo do tipo, e ela quer transferir esse Reflect Token para Bob, certo? E o que acontece de diferente nesse Reflect Token que aconteceria caso não fosse um Reflect Token? O que acontece é que nessa transação é cobrada uma tarifa e esta tarifa ela será parte direcionada para os Reflect Holders e parte direcionada para um pool de liquidez. Já vamos falar melhor sobre isso. Então o que você observa aqui? Geralmente hoje quando você cria um par de token, por exemplo, na PancakeSwap ou na Uniswap, você tem direito a um percentual das tarifas. Mas observe que isso ocorre por meio de uma série de smart contracts, tem todo um processo de criação de um par de tokens que nós já vimos. E o que acontece? Nesse caso, eu estou simplesmente tendo essa distribuição de tarifa entre os holders, certo? Mas mediante uma simples transferência. Tá? Então eu quero que isso fique bem claro. No caso de um token que não seja um Reflect Token, há uma transferência e ponto final. No caso de um Reflect Token, parte do valor transferido é convertido numa tarifa, imaginando que, por exemplo, seja 10%. Depois nós vamos ver que isso pode ser otimizado no Smart Contract. Vamos trabalhar com 10% aqui. 10% dessa tarifa eu divido 5% para os Reflect Holders e 5% para o pool de liquidez. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você for um holder do token, você ganha tarifa simplesmente porque você é holder. Certo? Então, o que você visa, o que pretende-se aqui? Pretende-se incentivar justamente a manutenção do token, que as pessoas evitem. Por quê? Porque se você não fizer a transação, ou seja, você não transferir o token para um terceiro, você vai ganhar toda vez que outro usuário venha fazer isso. Então essa é uma sacada, é muito interessante, certo? Nós já vamos ver as implicações disso mais à frente, tá? Então, e esses 5% aqui, eles vão para o pool de liquidez, que no caso eu coloquei aqui PancakeSwap. Tá? Como assim vão para o pool de liquidez? Vai ser criado um mercado, certo? Para este Reflect Token. E como que eu crio um mercado em um pool de liquidez? Eu crio um par, certo? Nós já estudamos isso em detalhes. É criado um par e eu preciso depositar o mesmo valor de tokens, certo? Vou fixar o preço vai ser fixado inicialmente. Nós já vimos isso, mas apenas para revisar. Tá? Então, voltando aqui, né? Então eu falei que 5% fica para os holders, é fácil de entender isso, né? Não tem mistério. Transferiu o Reflect Token, transferiu 90%, 10 é a tarifa, 5 vai para cá e 5 vai para cá. Aqui que o processo fica um pouquinho mais complicado. Por quê? Como eu falei, para você criar um mercado, um pool de liquidez, você cria na verdade um par de tokens. Você deposita uma mesma quantidade, mesmo valor, um valor equivalente entre os dois tokens. E no caso eu tenho 5%, certo? Das tarifas. E esse 5%, para eu criar um par, eu tenho que dividir ele em 2,5% de uma cripto, no caso vai ser do Reflect Token,
e 2,5% da moeda que eu vou utilizar para o par. E na PancakeSwap, geralmente utiliza-se o BNB, que é uma moeda que tem liquidez, certo? Então o Reflect Token ninguém conhece, agora o BNB o pessoal conhece. Então fica depositado aqui esse valor que foi retirado do usuário ali, que fez um depósito, ativou 10%. E quando você faz esse depósito na PancakeSwap, você recebe o chamado Liquidity Provider Token, que é este token aqui. E é passado para quem? É passado para o admin do Reflect Token. Pode ser a carteira que fez o deploy do contrato. Não importa. É um admin que vai ser responsável, né, por a gestão desse Liquidity Provider Token. E o que esse Liquidity Provider Token significa? Ele significa, na verdade, este par de token. Ou seja, quando você devolver, se o admin devolver esse Liquidity Provider Token, ele recebe de volta esses 2 tokens. E se você já tem conhecimento um pouco mais aprofundado, você já imagina que isso pode ser um problema. Por quê? Veja, preste atenção que eu retirei do mercado aqui 10%, né? 5% melhor foi destinado aqui para o pool de liquidez. E toda vez que for ocorrendo transações, vai acumulando, certo? Eu vou aumentando a liquidez nesse pool aqui. E isso pode, inclusive, ter valorização da moeda. Mas, o que aconteceria se o admin resolvesse? Cada transação ele tem um monte de Liquidity Provider Token. O que aconteceria se, de repente, ele resolvesse trocar este Liquidity Provider Token aqui pelos tokens originalmente depositados? Significaria que se você tem esse token, por exemplo, se você é um detentor do token, caso você queira trocar este token no pool de liquidez por BNB, certo? Eu tenho o Liquidity Provider Token, na medida que eu tenho um par de tokens, teoricamente eu posso trocar um token por outro no par. É um swap clássico. Mas como que eu vou trocar se não tem mais BNB, por exemplo? Se for tirado tudo, está tudo na carteira do admin. Isso é o que nós chamamos aí no rug pull, né, que seria justamente isso que vocês acabaram de ver. Ou seja, o admin retira toda a liquidez do pool de liquidez, deixando os detentores, os holders, né, sem a possibilidade de trocar o seu token por uma moeda que tenha liquidez, como por exemplo a BNB, certo? E isso é feito geralmente por pessoas inexperientes que durante a criação do processo, eu estou sendo bem, como é que eu posso dizer, bem legal, né? Mas assim, o fato é que em geral, né, geralmente as pessoas retiram essa liquidez de má fé mesmo, né? Aí não vamos entrar na questão de saber se é crime ou se não é, se é golpe ou se não é. O fato é que isso pode acontecer. Mas se você é um investidor, obviamente que você, antes de comprar um token, você verifica se ele está com a liquidez trancada. E aí nós entramos num outro conceito. E o que é a liquidez trancada?